Bom dia a todos. Grande desafio competir com o almoço, né? E ainda falar de um tema que não é da engenharia, né? Que tem engenharia, mas não necessariamente aí é o core de vocês. Prometo aqui ser objetivo e espero agregar um pouquinho para vocês. Para quem não conhece a Eco-Rodovias, hoje a Eco-Rodovias em extensão é a maior concessão de rodovia do Brasil, nós temos mais de 4 mil quilômetros de rodovias, em 11 concessões. Também temos um porto em Santos e um pátio de caminhões. Quem está aqui em São Paulo certamente conhece a gente aqui pelo sistema Chico Migrantes, Ayrton Senna, Carvalho Pinto e agora, mais recentemente, Eco-Noroeste, no interior de São Paulo. Quando a gente fala em rodovia, né, eu acho que muitos de vocês acompanharam aqui o início das rodovias, o início do programa de concessões. Eu comecei um pouco mais de 20 anos atrás e os contratos de concessão praticamente não traziam tecnologia. Nas rodovias você tinha lá a praça de pedágio, que trabalhava sem conectividade, né, você tinha um disquete lá para pegar a informação do que passava na praça de pedágio. Fibra ótica também era uma raridade em boa parte das concessões, a exceção de São Paulo aqui que já começou com um sistema já bastante avançado e moderno, mas essa realidade perdurou aí durante bons anos. Felizmente isso mudou. Hoje, quando a gente anda em qualquer rodovia concedida no país, principalmente dos contratos mais recentes, vocês talvez não percebam, mas nós temos uma infinidade de tecnologias dentro das rodovias. Aqui eu trago alguns exemplos, né, mas eu acho que, primeiro, o monitoramento, né, monitoramento bastante ostensivo de toda a malha ferroviária, as praças de pedágio, que agora estão deixando de serem praças de pedágio, estão passando a ser pórticos de multilane free flow, então você não precisaria nem mais colocar a mão na carteira ou no celular para poder fazer o pagamento, você passa direto, né, e depois é cobrado ali, ou na sua conta com o seu tag, com o operador de tag, ou com a sua placa depois. A iluminação, né, e esse é um tema bastante interessante, né, que o setor de engenharia contribui muito, né, mas a iluminação inteligente na rodovia, ela depende da conectividade, né, e agora o grande desafio é a gente trazer uma iluminação, né, com postes aí que sejam flexíveis, que não dependam menos de defensa metálica, que a gente consiga ter telegestão em cima dessa iluminação, e aí, vindo aqui para o tema anterior da sustentabilidade, a gente conseguir reduzir, né, a quantidade de emissões e o consumo de energia com a própria telegestão, a pesagem em movimento, né, que conectada com os sistemas do governo apoiam e trazem eficiência no processo de fiscalização, uma viagem mais tranquila, uma viagem melhor para o caminhoneiro. A energia fotovoltaica, né, na boa parte das rodovias hoje já estão trazendo isso. Veículos que começam a estar conectados, e quando a gente olhar, boa parte dos nossos veículos hoje aqui já saem com chip de fábrica, com chip de celular de fábrica, né, e a gente, quando está no veículo, está com o Waze ligado o tempo todo, então a conectividade ela passa a ser fundamental para esse ecossistema. Quando a gente olha para o lado da infraestrutura, a gente está falando de fibra ótica, né, aquilo que já é comum para todos nós, né, a gente coloca lá uma tubulação, 2, 3 cabos de fibra, cada vez mais a fibra a gente tem conseguido aproveitar melhor essa infraestrutura de fibra ótica. Agora, quando a gente olha para o lado do usuário, a fibra não resolve 100%. A gente precisa levar outro tipo de conectividade. Alguns contratos de concessão, tempo atrás, trouxeram até o Wi-Fi, eu vou falar um pouquinho mais para frente da vantajosidade do Wi-Fi versus 4G, ou melhor, 4G versus Wi-Fi. Mas o fato é que quando a gente olha para a realidade do Brasil, a gente falar em Wi-Fi em rodovia, a realidade que a gente encontra é essa aqui, ó. Pegando um trecho nosso só, mais de 800 quilômetros de rodovia, BR-153, Tocantins, Goiás, menos de 20% de conectividade. Era o que nós tínhamos quando nós recebemos a concessão. Agora imagina a viagem, né, de um caminhoneiro, ou a viagem, muitas vezes, das próprias pessoas, né, fazendo sua viagem de férias ou a trabalho, andando 8 horas numa rodovia, 9 horas numa rodovia, sem um sinal de celular. Não adianta entregar o Wi-Fi. Sejamos sinceros, vai levar o Wi-Fi, não é o que resolve. Né? Você quer ter a conectividade ali. Mais um ponto importante da conectividade. Hoje, quem trabalha no transporte de carga, né, você tem um sinal do satélite para saber a geolocalização do caminhão, mas a transmissão é feita com o sinal 4G. Há um pouco mais de um mês atrás eu ouvi uma notícia, coincidentemente estava com esse mesmo tema numa palestra, e um caminhão tinha ficado parado na via por falta de sinal de celular, ele não conseguia falar onde estava, por segurança parou o caminhão e infelizmente causou um acidente, inclusive com fatalidade. Mas o fato é,
a conectividade não é só um conforto, mas ele afeta diretamente a segurança das nossas vias. E foi por isso que a gente resolveu, lá na Ecorodovias, encarar esse desafio, né, e tentar trazer as operadoras de telecom para esse ecossistema. Nós fizemos uma parceria hoje a operadora com quem nós temos a parceria é a TIM, nós temos um contrato com eles para a Ecovias do Araguaia, Tocantins, Goiás, Eco Noroeste aqui em São Paulo. Esses dois sistemas já estão implementados, né? A Ecovias do Araguaia foram 66 torres de celular instaladas ao longo da via para poder trazer a conectividade, um benefício grande para a comunidade em torno, um aspecto social importante. Né? Eco Noroeste aqui já tinha bastante conectividade, mas a gente consegue entregar alguns serviços gratuitos por meio da rede Wi-Fi, e para o próximo ano a gente leva isso, né, para a nossa Eco Rio Minas também, que vai ali do Rio de Janeiro até Valadares. Até um tempo atrás, porque a Winit, que tinha sido a vencedora do leilão 5G, ela tinha por obrigatoriedade fazer a instalação de sinal 4G nas rodovias. O contrato dela acabou não indo para frente, agora traz uma abertura de novo para o setor de concessões apoiar o setor de telecomunicações a levar a infraestrutura onde eles não têm obrigação de levar. Pensar no contrato de concessão de telecom, eles não têm motivo nem comercial, nem interesse comercial, nem motivo regulatório para levar, muitas vezes, o sinal para uma área em que você tem poucos clientes ou pouco uso. Então, o setor de concessão acaba sendo aí uma alavanca, né, e um ator importante dentro desse cenário. E por que a gente defende aqui o 4G? Primeiro, a gente consegue levar dentro do contrato de concessão, uma curiosidade para quem não é do setor, a gente tem que entregar um serviço de emergência de forma gratuita para o usuário. O usuário não pode pagar por isso. O que significa que se ele usar o celular dele com dados, né, para fazer o meu serviço de SOS, eu tenho que ou dar esse serviço gratuito ou dar outro meio para ele. Hoje, se a gente olhar aqui em São Paulo, nós temos aqueles telefones de emergência, o Callbox, né? Mas que é uma tecnologia ultrapassada, extremamente sujeita a vandalismo, muito difícil de manter, né? Gastamos milhões por ano com vandalismo nessa infraestrutura toda, uma infraestrutura pesada para poder também fazer a própria implantação, e só serve no caso de emergência que dificilmente está onde a pessoa precisa, né? Ela sempre vai ter que andar um pouquinho na rodovia, o que também traz perigo à segurança, né, para poder chegar até um aparelho desses de emergência, se o carro dela eventualmente parar em algum local. Então aqui o celular já traz essa segurança da pessoa poder pedir o seu socorro dentro do carro. Em parceria com algumas empresas, a gente conseguiu trazer na verdade não é um aplicativo, é um SOS. Coloca paga é por rodovia, nós temos os dados patrocinados, né? E a possibilidade daqueles que não se importam em pagar, pode usar também o nosso WhatsApp com a conectividade celular normal. E qual que é a vantagem disso? Bom, em qualquer lugar, vai tentar se conectar no Wi-Fi, dá a impressão que nunca dá certo, né? A gente sempre tem dificuldade, então a gente não queria levar esse tipo de dificuldade para a rodovia. Segundo ponto, né? Quando eu vou para a rodovia, se eu me colocar na situação da pessoa que precisa de auxílio, gente, o que eu menos quero é me preocupar com o sinal do Wi-Fi, eu quero é pedir socorro para alguém e vou ligar para a pessoa que vier na minha cabeça na hora. Vou ligar para um familiar meu, vou ligar para o 90, vou ligar para o 93. Então a conectividade ela traz isso de uma forma muito mais nativa, de uma forma muito mais simples, né? Outro aspecto importante, né, eu acho que vocês devem ter tratado aqui já alguns aspectos de segurança viária também. Quando eu trago as torres de celular, eu tenho uma quantidade de torres muito menor do que eu teria se eu colocasse um sistema de Wi-Fi. O sistema de Wi-Fi me obriga a colocar uma torre a cada 500, 600 metros de rodovia, uma anteninha a cada 500, 600 metros. Então é mais defesa metálica, mais obstrução ali na via e muito mais sujeito a vandalismo. Infelizmente, vandalismo é uma realidade que a gente enfrenta e quando eu trago as torres espalhadas com uma infraestrutura melhor, eu consigo minimizar muito o aspecto do vandalismo também. Já disse aqui o aspecto também para a indústria de transporte.
eu favoreço, diferentemente do Wi-Fi, favoreço a conectividade para enviar o sinal de GPS, então trago uma via mais segura, você consegue ter o rastreamento, né, a rastreabilidade daquela carga ao longo da via, então isso diminui inclusive valores de seguro, e o grande benefício de ajudar toda uma comunidade ao entorno. Aqui nós temos alguns números, né, que a gente só traz aqui, a quantidade de municípios, 28 municípios beneficiados, 88 escolas públicas, 31 unidades de saúde que passaram a ter acesso ao serviço celular. Fora os pequenos negócios na região, o próprio agro hoje cada vez mais automatizado, dependendo da conectividade também. Quando eu levo esse corredor, eu começo a abrir ali todo o desenvolvimento do próprio país. Então, por isso, né, a gente traz muito a visão do 4G e não do Wi-Fi. Acreditamos que o setor pode contribuir e muito para isso, né? E antes que me faça a pergunta já dos por que não o 5G, o 4G é mais que o suficiente hoje, né, para os principais serviços que a gente precisa na rodovia. O 5G, a gente precisaríamos de muito mais antenas, um investimento muito maior, um benefício relativamente pequeno para o serviço prestado. Então, é levar o básico bem feito, né, e garantir aí com que as nossas rodovias estejam cada vez mais conectadas, possibilitando depois que toda aquela tecnologia, além da fibra, também possa usufruir dessa conectividade. Né? Eu acho que um ponto importante aqui na geologia, pega Rio Minas, a gente tem lá um relevo difícil e não dá para levar fibra em qualquer morro que a gente tem ali. Então você consegue colocar um sensor hoje conectado na rede 4G enviando informação sobre movimentação de encostas, por exemplo. Então, trazendo um pouquinho para o campo da engenharia, é outro benefício que a gente tem. Acreditamos no projeto, o que falta agora, sem dúvida, para que ele seja duradouro, é um esforço grande aí, multi-agências, tanto da ANTT, a própria Artesp aqui em São Paulo, e a Anatel, para conseguir garantir a regulamentação do roaming, porque hoje, quando eu contrato uma TIM, Vivo e Claro, por exemplo, não tem obrigatoriedade de colocarem o roaming na rodovia. A gente tem trabalhado para isso, nesse momento, nessas rodovias, nós temos o roaming garantido, mas é algo que precisaria aí uma evolução regulatória para a gente trazer isso de uma forma bastante consolidada para o setor. Não quero roubar mais tempo do almoço de vocês. Fica o convite aí, depois, se estiverem nas nossas rodovias, para acessar, e todo o feedback será bem aceito aqui para a gente poder melhorar sempre. Obrigado.